Grande abraço a todos vocês ligados aqui no podcast da Gazeta de Limeira. Estou ao lado da minha companheira Elis e hoje um convidado para lá de especial, um limeirense que faz muito sucesso no futsal. É o Kleber de Oliveira Silva. Ele tem 46 anos, formado em Educação Física e que há 8 anos trabalha na comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal DAO. Primeiro, Kleber, que prazer tê-lo aqui no nosso podcast para contar um pouco da sua vida, e é uma vida muito inspiradora. Bem-vindo, Kleber. Obrigado, Edmar. Obrigado, Elis, pelo convite. E fico grato de conversar com você, uma pessoa, conhecida na cidade, um currículo para lá de... É o nosso Pimba dos esportes. É um Pimba nos esportes, então fico feliz pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho aí da Futsal DAO, da Ario de Limeira, da Seleção Brasileira, e tem conversa para fluir aí bastante. Que bom. Primeiro, obrigado pelos elogios, e eu fico feliz, viu, Elis, que desde quando o Kleber começou, eu sempre trazendo na Gazeta de Limeira as suas conquistas, e a gente fica feliz quando um limeirense brilha, né, Elis? Com certeza, Obrigado. Kleber. Obrigadão. Obrigada, viu, por nos atender assim tão prontamente e aceitar o convite, né? Então vamos começar com a pergunta tradicional? Vamos? Claro, né? Vamos. Queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, como que você escolheu a educação física e a preparação física. Então, todo sonho, acho, de todo menino é um dia ser jogador de futebol, né? Então, isso também não deixou de fazer parte da minha vida. Fiz teste em alguns clubes, né? Cheguei a jogar no Independente, alguns Paulista. Fiz teste também no Grêmio, né? Fiquei uns 6 meses lá tudo, e com o tempo você vai ficando mais velho e a responsabilidade vai aparecendo, né? Então, já que não deu certo no futebol, vamos partir para os estudos, né? Então, fui para a área da educação física, né? Entrei na graduação em 2001, me formei em 2005, né? Onde eu comecei a trabalhar na Ario como estagiário. No ano seguinte eles efetivaram. E dentro da Ario, aí eu tenho essa equipe de futsal DAO que comecei a trabalhar já em 2006, 2007. Ario é a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. Isso. Né? É uma entidade aí que se dedica muito, tem um trabalho muito bonito aqui em Limeira, né? É uma entidade que esse ano aqui completou 60 anos, né? Então já é uma entidade já bem tradicional, conhecida não na nossa cidade, mas no estado, até mesmo no Brasil. Até mesmo dentro do esporte, a Ario em si tem um bom espelho, uma boa vitrine, e tem, além da Ario de Limeira, tem a Ario de Iracemápolis também, que atende mais as crianças de lá. Então são um total de 800 atendidos nas duas entidades. Ô Kleber, você era bom de bola, por que desistiu? Todo mundo fala que você jogava bem. Ah, obrigado, né? É verdade. Não, sim, a gente até ouve falar, né? Você mesmo já viu bastante jogos meus, da época que a gente jogava amador. Eu lembro. E é como eu falei, né? Com o tempo você vai procurando um caminho, né? Então parti para a área dos estudos, aí também comecei a parar de jogar futebol, machuquei o joelho também. Né? É sempre o joelho. Sempre é o joelho, né? Para quem joga o futebol. Então foi um dos motivos que eu parei até de jogar o amador, né? Mas olha, eu vou te contar. Eu jogava futebol também, eu não jogava mal. Eu era lateral esquerdo, e eu, por volta aí de 1992, 93, eu vim fazer um teste na Inter para jogar as categorias de base. Me apresentei ao Maé, professor maravilhoso, grande Ismael Pereira. Quando eu cheguei lá, eu falei: Maé, eu sou filho do Edmundo Silva, meu grande amigo, meu grande narrador esportivo. Falei: Maé, eu tenho o sonho de ser jogador de futebol. Ele olhou assim, eu era magro, era uma varetinha assim. Ele olhou e falou: com esse biotipo? Falei: mas Maé, eu tenho bola, dá para eu ser jogador? Eu falei: então tá bom. Ele colocou o melhor ponta direita da Inter para eu marcar. Minha coluna, se fizesse um raio-x, era o S do Senna, era pra lá, pra cá, pra lá. De tanta entortada. Eu não vi a cor da bola. Terminou o teste, eu falei: e aí, professor? Falou: você tem coragem de perguntar pra mim ainda, e aí? Ele falou: o maior conselho que eu te dou, siga seu pai. Então, o maior conselho que eu recebi... Com certeza. Eu segui meu pai, eu não fui frustrado na bola, porque hoje eu não tenho interesse até de jogar por conta de uma lesão séria que eu tenho no joelho também. Também, ao joelho. Mas eu acho que aconteceu isso com você também. Alguém deve ter falado para você, Kleber: olha,
você é bom de bola, mas eu acho que você vai melhor como professor de educação física. Eu não me arrependo, eu garanto que você também não se arrepende pela decisão que tomou. Com certeza, inclusive até na época do Maé, joguei também um tempo com ele, né? Depois, minha parte de moleque, acabei jogando no GRAN, né? Com o Pedrinho. Então, desde o Dente de Leite, Dentinho, Infantil, Juvenil, sempre joguei no GRAN. Então, é aquilo que eu falei, né? Chegou uma fase da vida que você tem que decidir, né? E, lógico, meus pais também apoiaram se eu fosse ser jogador, né? Mas como não deu certo, me apoiou nos estudos. Que legal, então, nada mais um conselho de pai e mãe... Vale tudo, e né? Quem ganhou muito com essa decisão sua foi a Ariel, né? Porque eu não me imagino o futsal Dow em Limeira sem o Kleber. Eu não me vejo assim, não tem como. É como você falar assim, existe atletismo sem o Fumaça? Não. Existe o vôlei de escolinha sem o Fabinho? Não. Não existe. Verdade. Não existe o futsal sem o Kleber Oliveira. Obrigado. Ganhou, Ariel? Ganhei. Como é que você implantou esse futsal lá? Como é que você começou, a ideia que você teve? Dentro da Ariel, do nosso setor, né? Então, nós trabalhamos com a educação física, né? Então, onde todos os alunos passam para o atendimento da educação física. Então, eles aprendem a correr, gatinhar, rolar, dar cambalhota. A parte aquática, tem a piscina também que nós iniciamos a adaptação meio líquido. Então, cada modalidade, cada professor ficou com uma modalidade. Como eu tinha conhecimento com futebol e futsal, eu fiquei com o futsal. O Adilson ficou com o basquete, o Rodrigo com a natação, a Dani com a natação, a Gisele com a ginástica. Então, dentro da Ariel, a diretoria, a gente até fala, né, quando a gente vai dar alguma palestra assim, o suporte que a Ariel dá para nós do esporte, né, não tem o que falar. E os resultados vêm, porque eles dão a condições para você. Tem uma equipe aí tem também, uma equipe, né? Você tem apoio? Tem apoio. Então, você vai na entidade, você vai ver o material de bola, a gente tem 10 bolas de basquete, 15, tem 20 bolas de vôlei, tem tantas bolas de handebol. Então, eles dão o material para você. Então, a gente tem que fazer o quê? Só mostrar o trabalho. Então, a gente vai para competições regionais, nacionais, estaduais, sempre vem com um resultado bom, né? Primeira colocação. E dentro disso sai os campeões nacionais, saem para os Jogos Mundiais. Então, a Ariel é uma das entidades do Brasil que tem mais participações internacionais no esporte. Olha que bacana. Como a do Peru do ano passado que eu participei, foi a 20ª participação internacional. Olha que bacana. Ô Kleber, qual é a grande diferença? Por exemplo, você é um educador físico e você trabalha com crianças normais. Aí você vai para a Ariel e trabalha com crianças com síndrome de Down. É uma mudança muito drástica no comportamento, no ensinamento? Então, Edmar, a gente fala, os que são normais são os convencionais. Convencionais. Né? E os que têm alguma deficiência ou física ou intelectual, que são tratados com as pessoas com deficiência. Lógico que tem toda uma diferença. Se você pega uma criança convencional, você pede para ele conduzir a bola, né, no zigue-zague, para cá e para lá, ele vai fazer na boa. Você pede para uma criança especial, ele vai fazer, só que ele vai fazer no seu tempo, na sua hora, um tempo maior, para ele entender como que vai funcionar esse fundamento, mas eles têm toda a capacidade de conseguir que uma pessoa convencional faz. É só o tempo, mas que eles têm entendimento de aprender, eles têm tudo. Caramba, deve ser... Você demorou para se adaptar? Edmar, na verdade, quando eu fui chamado para trabalhar como estagiário, né, eu conhecia a Ariel, a PAI e tudo, mas não sabia como que funcionava. Né, quando eu entrei, já dá até arrepio. Olha. Você vê, não estou mentindo. Você gosta muito do que faz. Gosto. Quando eu entrei, já veio uma criança que eu não conhecia, ele já veio e me entregou uma bala. Ave Maria. Eles são muito carinhosos. Aí falei, puxa, né? Primeiro dia, né? Ser recebido dessa forma. Aí entrei, conheci o setor, conheci o coordenador, que é o Rodrigo, né, que é o filho até do José Luiz Rodrigues. Sim, pô, meu grande capita do Bolinga, grande professor Zé Luiz. Que foi até secretário de esporte aqui de Limeira. Aí ele me mostrou como que funcionava tudo. Perguntou se eu ia aceitar ficar. Não, eu quero aceitar. Então você já vai ficar hoje. Olha! Porque eu estou precisando de um professor homem, né? Porque estava necessitando mesmo. Eu falei, nossa, mas hoje mas você não está pronto? Eu falei, vamos embora.
Primeira turma, Down. Os pitoquinhos. Os que eram pitoquinho na época é que são meus atletas hoje. Olha só. Legal. Entendeu? Aí foi, Então né? Você já acompanhou desde a já, infância deles. então eu tenho alunos lá que fazem 18 anos que eu tô na Rio. Então eu peguei criança lá que eu peguei no colo. Olha. Já se tornou uma família. Já. Eu vi muitas pessoas, né? E acompanhei, por exemplo, a vida do Romário. O Romário tem inúmeros filhos, mas a partir do momento que nasce uma filha com síndrome de Down, ele fala que a partir daquele momento a vida dele fez sentido. No primeiro momento, quando você é informado que seu filho ou sua filha é Down, dá um susto. Susto. Mas o amor incondicional que o pai e a mãe têm pelo garotinho e pela garotinha com síndrome de Down é um amor assim diferenciado. O que você pode passar? Porque, olha, você não tem nenhum parente com síndrome de Down, mas esses alunos são seus filhos. Então, qual é a diferença? É o amor. Tenho uma filha de 9 anos, né? Acho que o amor deles é igual ao da minha filha, né? Inclusive, às vezes os pais me ligam de final de semana, o pessoal me chama de Clebinho. Clebinho, o Manu não tá me obedecendo. Ele não quer entrar para casa, não quer fazer isso. Já coloca você já ali, coloca. já. Passa o telefone e fala, e aí, Manu, o que tá acontecendo? Por que você não tá respeitando sua mãe e seu pai? Aí você tem que respeitar. Aí respeita. Tá bom, Clebinho, tá bom. Aí você vai conversar com a mãe na segunda-feira, e aí? Depois que você falou com ele, obedeceu. Mas eles são turrões? São. Eles são 8 ou 80. Eu falo que eu tenho uma prima, até contei uma história pro Kleber que eu vou contar daqui a pouquinho. Certo. Eu tenho uma prima legítima com síndrome de Down, e a gente não se dá bem, eu vou explicar por quê. Ele entendeu a situação. Sim. Mas eles são bravos. Eles são 8 ou 80. Ou ele vai gostar de você, ou ele não vai gostar. É diferente de nós convencional. A gente tá conversando aqui, mas não vou com a sua cara. A gente conversa, fala oi, tchau, fala do assunto. Eu saio lá fora. Eles são sinceros. Edmar maior mala. Chato. Eles não, ou ele vai gostar ou não vai gostar. Não tem esse meio termo, entendeu? Ele não vai ficar fazendo aquela cara de bonzinho pra você. E olha, pra você... a família é importante, né, Sim, Kleber? Eles acompanham as competições? Acompanham. Igual, mês passado aconteceu a Copa do Brasil, que foi em Cabreúva. Então tem um grupinho do WhatsApp lá, tipo, vai almoçar, tiro foto, mando. Né? Vai pro jogo, tiro foto, indo pro jogo. Aí tira foto do ginásio. Então a gente sempre acaba assim, né, informando os familiares, né? Pra quê? Porque eles estão longe, né, dos pais. E os pais sentem falta, né? Imagina ficar uma semana longe do seu filho. Alguns conseguem acompanhar algumas competições? Alguns pais conseguem estar indo nos jogos, acompanhar. Passa 1 ou 2 dias, né? Mas sempre estão indo. E qual que é a maior dificuldade? Você fala na equipe... Para lidar com eles. Eu acho que agrupar, fazer eles serem amigos. Não, nisso não tem o que falar. Eles são amigos, né? Entre eles são super amigos. Eles têm uma dificuldade de fala. Então você pega algumas crianças que têm síndrome de Down, você não entende. Até minha esposa fala, mas como... Às vezes eles mandam áudio para mim e fala, e eles falam, viu, o que ele falou? Não, ele falou que amanhã vai ter treino. Você já se adaptou. Então, entre eles, a gente até fala, né? Eu, a Dilson, outros professores das competições. Às vezes eles estão conversando, você não está entendendo nada. A gente fala, poxa, eles devem estar falando de nós, né? Pode ser. Puta, o que é esse professor? Puta, vai pegar esse cara de novo, né? E é igual a gente fala, né? Então a gente não tem o que falar. É uma limitação mesmo que eles têm na questão da língua. Da língua, né? Ele tem uma língua maior, um pouco maior, tipo, aí não cabe na boca, né? Então aí tem essa dificuldade. Alguns bebês até ficam com a linguinha de fora, né? E até hoje tem até na parte da reabilitação que eles usam o kinésio, né? Para deixar o queixinho fechadinho, para a boca não ficar aberta, para a língua não sair, né? Verdade. Eu falei da minha prima é Vanessa, ela é mais velha do que eu. Conta essa história para nós. Não, é muito interessante, contei para ele antes de começar o podcast aqui. Primeiro casamento do meu irmão também é o MC Catra, um abraço, Clebão. Primeiro casamento do meu irmão, com a Priscila. Primeiro. Aí o casamento foi numa chácara. Todos os familiares lá. Minha tia Sandra, falecida tia Sandra, mãe da Vanessa, que é com síndrome de Down. Meu tio Reinaldo, que também é falecido, pai da Vanessa. Eu tô ao lado da Vanessa, minha prima. Até então a gente convivia muito bem. Muito bem. Meu irmão comprou uma bateria de fogos.
E aí meu irmão vira para mim, tá tudo bem, Didi? Porque ninguém da minha família me chama de Edmar, só Didi. Falei, tudo bem. E esses fogos começam. Ela se assustou de uma tal forma que ela achou que fui eu que acionei a bateria de fogos. Nunca mais ela conversou comigo. Sério? Ela vai em casa, o Didi tá aí? Não vou. Didi tá aí? Não tá, então eu vou. Ela se apegou a isso. Nunca mais ela conversou comigo. Ela fez 50 anos agora. Eu queria fazer parte da festa dela. Ela não deixou. Todo mundo convidado, menos o Didi. O Edmar ficou de fora. É como eu falei, né? 880. Ele gosta, não gosta. Realmente. Quantas vezes ele já, né, talvez até chegou nela e explicou, não foi eu, né? Não adianta. Ela não vai, E né? por que eles têm medo de rojão? Por causa da audição, né? É muito sensível a parte auditiva deles. Então, igual aconteceu com a sua sobrinha, né? Talvez estava perto. Da prima. É, sua prima, desculpa. Imagine, né, como que fica para eles, né? O barulho, sensibilidade de audição. Então... Ela chega perto de mim quando eu me escondo, né? Quando ela vai em casa, eu me escondo, eu apareço e falo, Vaninha! Vai embora! Vai embora! Some! Vai embora! Caramba, olha só como que é. Kleber, como é que você chegou na seleção brasileira? Essa história é muito importante. Há 8 anos. O que a rede social teve de importância na sua vida? A rede social, né? Hoje em dia a gente não vive sem ela, né? Foi o que aconteceu com a seleção e com a equipe de Dario. Meados de 10 anos atrás, a gente fazia só os joguinhos aqui na região, a Pai de Campinas, a Pai Mogi, a Pai Americana, e ficava nesse ciclinho aí, né? E foi na época que surgiu o Orkut. Puta, isso tá velho, hein? Saudade do Orkut. Saudade, hein? Você também, você aprontava também. Vou te falar. Você não falou meia idade no começo, não, 46, né? Eu não tive Orkut. Entregou eu. Eu não tive Orkut. E foi nisso, né? E era porque você postava, né, as coisas, né? E com isso, o Cleiton de São Paulo, né, que era até técnico do Corinthians, agora mudou, né, agora é Galápagos, ele também tinha a equipe dele dentro do Corinthians. E foi aquela forma de trocar conversa. Kleber, tudo bom? Eu sou o Cleiton, tal. Eu tenho uma equipe, vamos fazer um amistosinho. Fechou, pô. Tá saindo de Limeira, né? Então ia para São Paulo, ele vinha para Limeira, ou ia para Campinas. E nisso foi aumentando. Que legal. Né? Foi aqui até em 2016, ele chegou e falou, Kleber, a gente precisa montar uma comissão, montar uma seleção. 2017 tem a primeira Copa do Mundo. Falei, poxa, Cleiton, mas já, né, tão rápido assim, topa ou não topa? Falei, tô pronto. Foi a sintonia rápida, né? Tem que ser rápido. Aí começamos a fazer uns campeonatinhos, né? Aí já veio um paulista, né? Dentro desse meio tempo aí. Aí em 2017 aconteceu o primeiro Mundial. A gente tinha toda a seleção, conseguimos atletas, tudo, né? Aí foram praticamente todos os atletas. Foram feitos uma seletiva, isso, então. Fizemos um campeonato paulista, né? E dentro do campeonato paulista escolhemos os melhores para compor a seleção. E teve atleta Dario? No primeiro, não. Não? Depois nós vamos entrar num capítulo que é muito importante, que é o Dri. Isso, o Dri, nossa, não tem nem o que falar dele. Daqui a pouco, esse é o carro-chefe. Carro-chefe. Aí, em 2017, aconteceu o primeiro Mundial e nós... Que foi Portugal. Foi Portugal. E o Brasil não foi? Não foi porque não conseguimos verba. Falta de incentivo. Falta de incentivo. Né? Perdeu a chance de ir em Portugal. Perdeu a chance de ir em Se você fosse em Portugal, porque o Brasil é o atual bicampeão, isso. O Brasil conquistaria o título em Portugal? Estaria preparado naquele momento para conquistar o título ou ainda era um embrião? Eu acho que ainda a gente talvez não ia conseguir, porque Portugal ele tinha uma seleção muito forte. E que foi, inclusive, a campeã. Foi a campeã. Né? Então, da América do Sul, não teve nenhum país da América do Sul. Né? Então, foi mais... Acabou sendo um campeonato europeu, né? Se for ver, né? Mas, então, as equipes da Europa são muito fortes. Então, foi Portugal e Itália. Isso. Né? Então, aí Portugal foi a primeira campeã em 2017. E o Cleiton, ele faz parte da Confederação Internacional, né, de futsal de DAO. Ele foi convidado para ser o presidente dessa confederação. Uau! Poxa, o cara do Brasil, brasileiro, tomando conta de uma confederação internacional, falou, poxa, a gente não vai ter dinheiro de novo para ir para fora, vamos trazer para o Brasil. Aí, pô, tá em casa é tudo mais fácil, né? Trouxe para Ribeirão Preto. Trouxe para cá. Aí já começou, como aí já começou a crescer o movimento aqui na região de São Paulo,
Aí já começou a acontecer os campeonatos maiores, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Isso. então já foi aumentando o número de equipes. E o prefeito de Ribeirão Preto, ele tem, na família tem um parente Sim. com síndrome de Down. Facilitou. Facilitou. Vamos trazer para Ribeirão. Nossa, não Acaba precisou tendo- muita coisa. Não, Acaba não tendo um foi. olhar mais afinado, Sim, né? sim. E eu acho que é o que falta para a sociedade mesmo, é esse olhar mais afinado, né? Falta. Tanto que essa questão da falta de políticas públicas, né? E falta também de incentivo e patrocínio. Vocês tiveram problemas com Sim. patrocínio, né? Em Ano 2017, sim. passado. Isso. Aí em 2019 aconteceu o Mundial aqui no Brasil. Então foi Brasil, Argentina, México, Itália, Portugal, né? Uruguai. Não tem limite de idade. Não, tem que ser À acima de vontade. 15 anos. Acima de Esporte Pode coletivo ter de 60, de 50. pode. Que legal. Até antes da gente começar a conversar, eu falei para você que tinha um aluno, né, Que era o o mais Fabiano velho. mais velho, que ano passado ele ia completar 48 anos, né? Puxa. E então ele era então não tem idade, né? É mais a parte motora, né, que acaba, né, saindo um pouquinho mais o diferencial do que o cognitivo em si, praticamente. Aí em 2019 aconteceu o Mundial no Ribeirão Preto. Fomos lá, ficamos campeão, pegamos a Argentina na final. Oh, Brasil e Argentina. Tipo, nós pegamos a Argentina. Bicampeão em cima da Bicampeão, Argentina. Bicampeão. Então na primeira fase já pegamos a Argentina. Já meteu o fundo. Primeiro jogo já da Ganhar da chave. Argentina já é mais gostoso. Aí já ganhou. Cara, não pode nem ganhar um Mundial no Brasil, mas tem que ganhar da Argentina. Isso mesmo. Primeira rodada, Brasil e Argentina. Já deu aquela sapecada, né? Aí foi pra fase final, pegamos a Argentina na final. Então ganhar uma vez já é bom, ganhar duas Nossa. é melhor ainda. Aí em 2022, ano passado, pegamos de novo a Argentina Lá no Peru. no Peru. E ganhou de novo. Ganhamos de novo. E isso que eu ia perguntar pra freguês. você. A rivalidade existe até Existe. em jogo de botão. Brasil e Argentina. No DAO também, eles entendem que a Argentina é a maior rival do Brasil. Edmar, eu achava que não tinha essa diferença, entendeu? Por ser DAO. Mas na hora que deu para Brasil e Argentina, é o que você vê do River Plate, do Boca, Mudou a atmosfera. da seleção da Argentina contra o Brasil, a rivalidade mexe. Olha só. Teve um lance ano passado aqui no Mundial do Peru, na final. Eu estava sentado no banco, a bola veio para a lateral, eu parei a bola. O atleta da Argentina veio já me xingando. O quê? Maricón, maricón. Maricón. É? Concha da madre. Assim, aí, abri a mão, o braço aqui, pro árbitro, para não ver que eu tinha provocado, né? Pra você ver, quietinho, ele já veio, pegou a bola, ele Quase achou... sobrou pra você. Quase sobrou. Ele Mas achou... e o choque entre os jogadores? Tem entradas Tem, mais tem. fortes? Tem. Cusparada? Não, nisso Puxa não a chega, camisa. mas é isso aí. É porrada, Cotovelada. cotovelada. E como que você faz para tirar os seus jogadores dessa pilha? Então, muitos deles, né, ou até o mesmo brasileiro, até o argentino, a comissão já trabalha isso já, né? Com certeza. E eles gostam de futebol. Quem conhece futebol sabe que Brasil e Argentina é pegada. Que da hora. Então a gente tem que trabalhar isso com eles. E eles já sabem, né? Pô, nós vamos pegar a Argentina. E o gol? Tem a provocação? Tem. É? Nossa. Na final do ano passado eles saíram ganhando. Então tinha uma boa torcida, né, do Brasil lá. A torcida acabou indo para um lado. Uns iam para o Peru, para o Brasil, para a Argentina. Então aí eles fizeram o primeiro gol e saíram ganhando de 1-0. Foram lá na torcida, beijou o Olha escudo, fez silêncio. Ô, Aí- Kleber, tem diferença das regras do jogo, do futsal? Não. Não tem A tem regra diferença. Regra é igual- regra. regra, do convencional pro DAO. A única mudança que tem é no lateral, que a gente dá, aí ele aumenta um pouquinho de tempo. Tá. Entendi. No convencional é 3 3 segundos. segundos. Você põe e já tem que bater. Isso. E no DAO aí aumenta para 5. Mas é a única coisa que Tá. muda. Outra coisa, no futsal convencional, a gente vê muita reclamação quando o árbitro marca uma falta, mostra um cartão. Como é o relacionamento dos atletas com síndrome de Down com a arbitragem? Eles entendem rapidamente que houve a Entendem. falta, não reclamam? Mas Não, eles xingam o sempre juiz. tem. Sempre tem aqueles que brigam, que encaram. Né, porque eles estão jogando, eles sabem, né? Se foi falta ou não foi. Se realmente o juiz, tipo, não deu a falta que era para ter dado. Então, eles sabem disso aí.
Então você tem que trabalhar tudo isso, né, com eles. Tem que trabalhar fundamentos, tem que trabalhar as regras, tem que trabalhar a posição de quadra, respeitar o árbitro, né? Que legal. Porque as regras são iguais, né? Quinta falta, sexta falta, tiro livre direto. Então você tem que treinar ele para isso. Kleber, você está se preparando para ir para a Europa, para comandar a seleção brasileira ao lado do Cleiton Monteiro, este campeonato na Turquia em março do ano que vem. Sim. Como é que vai ser? Saber que você está lá representando o nosso país, não só Limeira, hein? Já estamos preparando, né? Acabou o Mundial do ano passado, já falou lá o próximo Mundial na Turquia 2024. Então a gente já começou semana seguinte, já olhando os jogadores, já vendo como que vai ser a parte logística. Então a gente está preparado. Já tem analista de desempenho também no DAO? Como no futebol? Está começando demais. A gente está começando. Antigamente era só comissão, era eu, Cleiton, Demetrios, o Guilherme, que é o chefe da delegação. Vocês faziam tudo. Fazia tudo. Batia escanteio e fazia gol de cabeça. Agora nós já tem um fisioterapeuta. E que é importante, já tem uma psicóloga, assim. Principalmente. Então já está aumentando. Né? Então o movimento está crescendo. Em 2019, né, não querendo rebaixar os patrocinadores, as seleções que vieram de fora, era tudo uniforme oficial da seleção. Argentina Adidas, Chile, a marca dela, Portugal, né, Nike, aquelas coisas. E a seleção nossa não, parecia um varal. Faltou um incentivo né? mesmo, Nossa camiseta era tudo colorida, né? Parecia do Brasiliense. Isso, mais ou menos. São patrocínios pequenos, mas sem eles nós não tínhamos conseguido nem ter ido, né? Nem ter participado. Já em 2022, já mudou. Opa! Tipo, hoje nós temos um patrocínio da Capa. Capa. Legal. Que é a mesma do Vascão. Patrocínio da Gillette. Então, no ano passado, a Gillette deu um almoço para a seleção. Nós fomos na sede da Gillette em São Paulo. Bacana. Né, no Morumbi. Prédio comercial, 5 os últimos andares, é só Gillette. Passamos o dia inteiro lá. Almoço, apresentação. E eles gostaram da visita. Deram um kit para os meninos, tudo. Aí, no final, fizeram uma apresentação, né, dando parabéns, tudo aquelas coisas. Último slide. Renovação do patrocínio até o Mundial de 2024. Olha só! Graças a Deus. Que entendeu? bacana. Como já cresceu. Tem uma empresa de turismo de São Paulo também. Estamos fazendo bastante clínica agora, né? Então nós vamos na cidade para falar do movimento, né? Que vai aquelas famílias que têm a criança que acabou de nascer com síndrome de Down. Poxa, síndrome de Down não vai ser nada. Então nós mostramos. Esses meninos que fazem parte da seleção eram esses meninos que os pais não acreditavam. Perfeito. Então a gente vai dar esse feedback para a família. Para Legal. saber que o esporte consegue trazer ele para a sociedade. E né? faz muito bem para eles, né? Sim. Trabalharem a coordenação motora, Tudo. né? O esporte já é acrescenta tudo. benefício Socialização, de vida, com certeza. né? Atividade física, né? Então engloba tudo. Trabalho em grupo. Vem a convocação. Quem não foi fica muito chateado. Fica. Vai procurar você. Pô, por que eu Fica. não fui? Eles sabem, né? Nós estamos tendo esse treinamento já desde o ano passado. Todo mês acontece uma clínica. A próxima vai ser agora em Botucatu. Isso, né? você citou aqui. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso com eles. Ó, tem convocação, tem clínica que talvez você não vá, vai outro. Porque a gente tem que avaliar todos os atletas. Na Copa do Brasil mesmo. Surgiu 3 meninos novos. Fenômenos. Fenômeno. Entendeu? Então tem que dar a chance para eles. Certeza. Será que foi só tipo fogo de palha só do campeonato? Tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. Qual título foi o mais emocionante? Aqui em Ribeirão Preto ou lá no Peru? De Ribeirão. Ribeirão por ser aqui. Olha! Tá em casa, né? Imagina o E ginásio. a torcida, né? O Faz ginásio lá chama o diferença. ginásio do Bosque. Onde a Winner foi Isso, vice-campeão paulista exatamente. em 2005. Eu narrei lá na Cava do Bosque. Eles falam que eles viram 2 vezes ginásio lotado. Na época que tinha um basquete. Era o Coque Ribeirão. Isso. E a final do Brasil e Argentina. Olha, gente, Olha. arrepia. Dá, Legal. falando. Que show. Lotado. Ficou gente pra fora. Quanto foi o placar? Foi 5-2. Nossa, 7 gols, hein? Não foi de virada. Só Não, no Peru que foi na só virada. no
Foi o único. O Brasil é a seleção invicta, não perdeu nenhum jogo até agora. Olha que sensacional. Então, né? Você disse para mim que vai ter uma Copa América. Isso. Em novembro vai ser em São Paulo, lá no Comitê Paralímpico do Brasil. Isso. Você entende que essa competição vai determinar praticamente os convocados para a Turquia? Vai. Essa lista final praticamente sai aqui. A lista final vai sair aí. Porque vai ter pouco tempo depois. Porque em novembro, dezembro, janeiro e todo fevereiro, mundo para. férias. Exatamente. Então eles sabem que se eles forem bem aqui, sai daí. eles estarão na Turquia. Se eu falar mais um incentivo, se né? eu falar para Com você, certeza. tem 5 vagas em aberto, só. São 12 convocados ou mais? 12. Tá disputado. Então 7. 7. E esses 5 que estão em aberto são os atletas, tipo, que já passou da idade, que já tá saindo da seleção. Tá. Dentre eles, nós dificilmente teremos o Adriano Pinheiro, o Dri. Porque, infelizmente, né? Infelizmente, a gente fala infelizmente porque o Dri, Elis, é o jogador mais querido de Limeira. Não existe no futebol amador de Limeira alguém que seja tão querido quanto o Dri. Eu quero saber a história do Dri. O Dri é irmão do Keké, Isso. do Pichita, do Gé. E ele foi o primeiro jogador com síndrome de Down a marcar um gol no Campeonato Amador de Limeira. Ele estava inscrito no Verona, que é o time da família. De futsal convencional? Não, futebol de campo. Campeonato Amador de Limeira. Convencional. Convencional. Ele estava inscrito no Verona. Sai um pênalti. Na cabeça do goleiro, ele falou assim, eu vou deixar o placar tá elástico. Mas ele bateu com uma categoria tão grande que se o goleiro quisesse pegar, não pegaria. Não pegaria. Olha só. E o Dri constantemente vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Mas aí o que acontece com ele? Primeiro uma Covid, depois um AVC. Isso dificulta demais e prejudicou a parte motora do Dri. Aí ele perde espaço na seleção brasileira. Eu acho que para você que convive com o Dri, deve ter sido uma tristeza tão grande, Kleber, porque eu imagino que você gostaria de ter o Dri do seu lado na seleção. Sim. Ah, com certeza, né? O Dri, além do Dri, tem o Zé Augusto também, que eram os dois da Ariel, né? Que compôs a seleção brasileira de 2019, eles ficaram de suplentes, né? Então eles vinham bem, né? Foi tudo antes da pandemia, né? Era tudo diferente. Pós-pandemia mudou tudo. Então aí, como o Edmar mesmo falou, teve a pandemia, ele pegou Covid, depois logo disso ele teve um AVC. Então isso afetou muito a parte motora dele. Então, o que ele tinha de habilidade no futsal, ele tem ainda, mas não tem como era 2019. Ele era muito forte, ele fazia muito gol. Fazia muito gol. O pessoal na seleção ele chamava de Romarinho. Olha só. Que lindinho, cara. Romarinho. O Kleber, você deve conhecer muito, você acompanha eles muito de perto, então você conhece a história de vida deles, né? Sim. Tem muita história de superação, né? Tem. Conta pra gente uma dessas histórias aí dos jogadores. Olha, teve uma, né, que a mãe fala, né, isso de nascença. Quando nasceu, o médico falou que filho dela, da família, não ia viver 10 anos. Olha só. Hoje ele está com 28, né, faz parte da equipe futsal de Down, já viajou para tudo quanto é lugar, né, para competição, né. Então, é uma história, né, cada um tem sua história, né, então é difícil, né, um médico chegar e falar para a família, Com né. certeza, porque assim, os pais, né, já tem essa questão, ficam assustados, Sim. né. Porque todo mundo espera a notícia, né? o filho vir, né, nascer normal. Aí quando nasce, vem, ó, seu filho tem síndrome de Down. E antigamente não tinha muito estudo, né? Antigamente a maior parte deles tem um problema de cardiopatia, que é do coração. Então você pode pegar os Downs mais velhos, eles têm um corte de ponta a ponta. Isso. Hoje não, hoje consegue fazer cirurgia do coração dentro da barriga da mãe. Você vê como mudou, né, a medicina. Então a parte de vida deles é maior agora, né? O próprio também, o tratamento diário, né? Desde Sim. quando surgiu a APAE, né? Essa questão da reabilitação foi muito importante, né, Foi, Kleber? com certeza. E sem a reabilitação não é nada, né? Então hoje, até sempre eu falo, antigamente e atual. Antigamente a família escondia Sim. a criança que tinha síndrome de Down.
Eles tinham até aquele apelido de mongol. Sim. Parece muito com o pessoal da Mongólia. Infelizmente, né, ainda Ainda existe tem. preconceito, Sim. existe, né, discriminação. Eu mas, ia entrar assim, sobre esse assunto. Se você encontra e vê muito preconceito quanto a isso ainda? Bastante. 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 Nem com os exemplos aí isso não ameniza. Então, tá mudando. Né? Hoje em dia tá mudando tudo. A mídia, hoje você vê pessoas síndrome de Down que é advogado, que fazem novela, né, que tem já uma profissão, é independente. Muitos deles não são independentes, ainda tem auxílio de pai, né, para pegar um transporte, mas já está mudando, né, porque a família tá mostrando para a sociedade, não está mais escondendo, né, então, mas mesmo assim, você encontra, né. Você estudou muito o comportamento do Down para poder lidar com eles? É aprendendo, Edmar, no trabalho, no dia a dia. Pô, 18 anos, né, trabalhando numa entidade. Não só com síndrome de Down, né? Você trabalha com todo tipo de deficiência, com PC, paralisia cerebral. Em algum momento você pensou em desistir? Não. Nunca, né? Não. Pelo contrário, quero cada vez mais. Quero cada vez mais. O que falta para você? Ter mais saúde para trabalhar. E enquanto puder, eu tô indo. Você tem apoio da sua família? Por exemplo, da esposa? Tem. Ela curte, ela vai junto, ela vê. Vai, acompanha. Ela procura saber. Procura. Minha filha. Se apega. Minha filha, tipo assim, tem até medo dela partir para a área da educação. Ah, por que medo? Você tem que incentivá-la. Não pode dizer. Qual que é o nome dela? Elisa. Olha, que idade que ela tem? 9 anos. 9 anos. E ela se dá super bem. Ela, se tiver alguma coisa, posso ir. Agora já nem falo, nem posso ir, tô indo. É isso aí, Elisa. Tem que incentivar o papai, participar sempre aí com ele. Ela gosta. Teve um evento em Campinas que o Guarani também começou com uma equipe de futsal de Down. Então nós fomos lá, né, representar a CBDI, né, que é a Confederação Brasileira de Esportes para Deficiente Intelectual. Conversando com tal dia eu vou para Campinas, tal. Pai, eu tô indo junto. Tá bom. Pô, ela vai, curte, brinca com as crianças menores de Down, conhece todo mundo da seleção, sabe o nome de todo mundo. E isso é importante, até para a formação dela, né? Eu acho que falta isso também, falta essa questão, né, da inclusão, né, Kleber? É importante, né? Muito. Para que as crianças com síndrome de Down possam aprender, assim como as crianças convencionais possam aprender. É o que está acontecendo, né? Hoje em dia, tá tendo a inclusão nas escolas. Isso. Então, você acha que isso é importante? Importante, nossa. Você vê as crianças que são especiais, frequentam a escola convencional, as crianças não brigam para poder, tipo, levar a criança no banheiro, ou você pega um cadeirante, levar a cadeira de roda, né, da criança. Isso é importante, tem que começar deles pequenos. Com certeza. Se eles não aprenderem, eles vão estar junto com as pessoas que têm deficiência daqui 20 anos. E outra coisa interessante também, nos treinos que você dá, né? Essas crianças, elas não veem a hora de ter o treino, né? Os pais falam, eles são mais dedicados. Eles acordam cedo, já colocam a roupa, já ficam prontos. Se você falar para ele que vai ter um jogo, um amistoso daqui 15 dias, os pais me matam. Tem que falar na véspera. Tem que falar pro pai, ó, tal dia vai ter o jogo, tem compromisso? Não, então ele pode ir, pode. Que legal, mas Kleber. Se eles souberem, aí eles esquece. Já ficam ansiosos. 15 dias falando pro pai e pra mãe. Quando que é o jogo? Que horas? Aqui, Dario, qual que é o mais, assim, serelepe que você tem? Que aluno que é o mais, assim, que não para de jeito nenhum, que você tem trabalho, fala, calma. É o Manuel, o Manu. Você deve conhecer ele, ele é da Secap. É um Down bem fortinho. Que vai nos Jogos do Amador? Isso. Eu sei quem é. Ele aparece na televisão, nossa, toda vez. Ele vai lá com o Eliel, ele gosta do Eliel. É o Manu, ele trabalha com você também. Ele é da Dario. Joga bem? Então você ele é goleiro. Goleiro? Olha! E o mais quietinho? É o Júnior. Quem é o Júnior? É um menino também, que é da Dario, né? Que idade? Tem 27. Quietinho. Nossa, ele é um sossego. Sossego. Você está conseguindo conciliar os dois, então? Você continua trabalhando na Ario? Trabalho. De manhã eu trabalho na prefeitura, né? Que sou efetivo. Né, eu ministro aula na escola do Major José Levi Sobrinho, do primeiro a quinto ano. E à tarde eu estou na Ario. Então saio de um, vou para o outro. Olha que curiosidade, né? Ele atua na Major José Levi Sobrinho.
Mas o coração dele é independente. Ele tem tempo de ficar nos grupos lá do WhatsApp do Independente. Descendo o porrete no Galo. Às vezes. Da onde vem esse amor pelo Independente? Que eu sempre morei na região ali, né, Edmar? Estudei no Prada, morei ali na Vila Santa Josefa, então meu pai ia ver os jogos do Galo, então ia com ele. Mas eu torço pro Leão, não sou... fanático assim, né? Eu torço para a equipe, né, que seja nível, né, top do futebol, pro Galo também. Tá difícil, mas um sonho era chegar, porque isso movimenta tudo, né? Movimenta a cidade, o comércio. Com certeza. Né? O que você acha de engraçado naquele grupo? O otimismo dos... Eu até vi, né? O Independente perdeu várias partidas e teve um torcedor que no último jogo não tinha ninguém no estádio. 5, 6 pessoas. Aí um lá falou, gente, se vocês acelerarem, dá pra vocês comprarem ingresso ainda, que a fila tá virando ali. O anel viário, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. É o que eles falam, né? Que todo mundo fala, né? Eu ponho dinheiro no bolso pra transmitir o Independente. Dói falar, não é o certo. Na Inter a gente ganha, porque a Inter é paulistano e brasileiro, tem os patrocinadores. O Galo, a dificuldade é tão grande, mas eu gosto tanto do Independente, mas tanto, que eu coloco o dinheiro do bolso para transmitir os jogos. Eu me vejo na obrigação de mostrar o Independente para os ouvintes. Eu também, como torcedor, é assistir o jogo, né? Ir lá comprar o ingresso e acompanhar o jogo, mas tá difícil. E na capital? São Paulo. Ei, tricolor! É hoje. Da onde surgiu São Paulo? Familiares? Não, de esporte mesmo, de conhecer, né? E de nasce de clube, Você, eu sou vascaíno. Rebaixado para a Série B do Brasileiro. Não, ainda não. Não? Sua filha gosta de futebol também? Palmeirense. Mas como assim? Você não conseguiu fazer na sessão paulina? Minha esposa é palmeirense, né? Então aí foi pro lado da mãe. Tá perdoado. Tá perdoado. Escolheu um time muito bom. Melhor que ser corintiano. Ou corintiano, ou você é, ou você odeia. Ou você gosta, ou você odeia. 880. Qual que é seu sonho, além de ter mais saúde? Conquistar mais um título pro Brasil, fazer o movimento futsal crescer cada vez mais, ser reconhecido. Ter mais visibilidade aí no país. Com certeza. Ter um apoio do governo. E, igual eu falei, o movimento está crescendo aqui no Brasil. Hoje já tem mais de 50 entre entidades, associações e clubes já fazendo parte da confederação, filiadas. Então, sendo que coisa de 5 anos atrás não tinha 10. Verdade. Qual mensagem você deixaria, Kleber, para a sociedade ainda que tem essa visão distorcida do síndrome de Down? Estudar, conhecer, né, saber como que funciona, o que precisa para fazer para ajudar, quem necessita realmente de ajuda, ajudar as entidades, né, que isso também é muito importante. Aqui em Limeira a gente dá graças a Deus assim, né, porque tem a PAI e a Aril. Tem cidade que só tem a PAI, imagine. Aqui em Limeira tem 2 entidades, só a Aril atende 800 usuários. Falta incentivo também. Imagine, né? Se tem só uma entidade, tinha lista de espera. Tem lista de espera, né? Tem 2 entidades, ainda tem lista de espera. Imagina quantos limeirenses têm síndrome de Down? Você tem essa noção? Não tenho, Neymar. Eu tô caçando o Down. Vou no mercado, saio. Se conhecer Down também pode mandar para mim. Tem que renovar a equipe, né? Falta uma pesquisa mesmo, né? Até para vocês terem, né? Quem está acompanhando o nosso podcast que tem um familiar Down, entra em contato com quem? Pode ligar direto na Aril, né, 3404-8900, pedir para falar no setor da educação física, ou posso estar passando o meu contato também, para mim, indiferente. Fala das suas redes sociais também, é importante para quem quer te seguir. Com certeza. Sim, tem o Instagram, que é Kleber_Oliveira_Silva. Mas por que complicar tanto, É Cristo? Aquilo, né? Quando surgiu essas coisas, você não sabe, né? Você não sabe mexer, né? Então vou colocar... Põe Kleber Down, pronto. Edmar, mas seu nome é diferenciado. Agora imagina quantos Kleber. Mas Kleber Down. Tem que ter um underline. Tem que ter um underline. Coach Kleber. Então, agora não dá pra Kleber de Oliveira. Agora não dá pra mudar mais, né? Claro que dá. Eu mudei pra Edmar Pimba. Meu Instagram. Então vamos mudar então. Meu era Edmar Ferreira, narrador. Pois Edmar Pimba. Meu chefe da AFA queria que eu mudasse, porque todo mundo me chama de Edmar Pimba lá
na Europa nos jogos que eu faço. Mudei. Mas no link a gente vai deixar também as redes sociais pro pessoal. Underline é difícil, né? É o que eu falo, né? Foi quando surgiu, né, o Instagram. Você que é velho, você que é velho. Eu sou mesmo. Sou um idoso. Mas vamos mudar. Não, tá bem, poxa. Tá bem. Show de bola. Kleber, algo que você gostaria de deixar? Uma mensagem ou algo a acrescentar? É como eu falei, né? Pessoal que não conhece, saber, né, como funciona, né, ajudar, né, as entidades. Se tiver um vizinho que tem alguma deficiência, né? Deixar o preconceito de lado. Exatamente, ver o que está precisando. Às vezes é muito isso, né? Às vezes é saber o que está acontecendo. Eu acho que a sociedade precisa né, às vezes o problema tá essa visão de inclusão, né? Às vezes o problema parece que para quem tem alguém com alguma deficiência, talvez o problema é tão grande. Às vezes o vizinho pode chegar e solucionar, sendo que essas coisas acabam ficando apoio, pequenas. Né, da comunidade. Clebão, você tem noção da importância que você tem, cara? Não. Você é gigante. Obrigado. Você é gigante o que você faz. É gigantesco. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Se toda a cidade tivesse um cara que nem você, certeza. Viu? Tira o chapéu pra você, mas viu? Vai ter, tá aparecendo. Você é pimba, você é pimbão grande, viu, rapaz? Tá aparecendo. Graças a Deus, tá crescendo. Deus te abençoe muito, que Deus continue te enchendo de força, Amém. sabe? Te motivando cada dia que você acorda. Tenho certeza que você chega, coloca o travesseiro, deita, fica com o peitão estufado, fala, nossa, eu ajudei meus alunos. Pô, é bonito demais isso, cara. Isso mesmo. Obrigado. Ó, arrepia. É bonito demais. Show. Sou muito seu fã. Obrigado, também sou seu fã. Você sabe que eu sou. Agradecer de coração por você ter aceitado aí o convite, né, para o nosso podcast, ter contado um pouquinho da sua história. Espero que vá longe a sua história, espero muito sucesso para você. Obrigado. Tá? Agradecer ao pessoal da Take Nine, Opa, que os meninos são fantásticos. Obrigado, Take Técnica Nine. nossa é fera. Top, bacana. Obrigada, viu, Kleber? Obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite, né, que seu programa também venha a crescer cada vez mais e espero seja convidado de novo. Com certeza. Pós-novembro ou pós-março, abril. Sabe aí? Tem que ir no meu também lá, né? No Pimba nos Esportes. Para falar de mais um título aí, buscar a Copa América. Vamos torcer, todo mundo vai torcer muito. Que vai ser um evento forte, que está vendo bastante seleções. As seleções estão se preparando melhor, né, acho que o desafio deles é tentar vencer um jogo contra o Brasil, né? Exato. Mas a gente também tem que treinar sempre bem também para que isso não aconteça. Vamos Bora Brasil! Bora Brasil! Pimba Brasil! Pimba, busca do tri e do primeiro título da Copa América. Isso mesmo. Fechamos assim, então? Tem uma lembrancinha pra você, pode entregar ao vivo? Pode? Olha! Tá brincando? Opa! Sei que você gosta de coleção de camisa. O Edmar tem uma coleção gigantesca Ei, de Clebão, camisa. você é fora de série. Olha! Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Nossa, que bonita. A CBDI. Olha. Lindíssima. Tecido covardia, cara. Que top, cara. Lindo. Ô, Clebão, Deus Já abençoe. tem camiseta pra torcer, Edmar. Tem, vai Brasil. Vai Brasil. E eu torço muito por ele sabe disso. Obrigado. E espero colocar na Gazeta de Limeira uma fotona desse tamanho na capa, você mais com um troféu. Com certeza. Assim como sempre a gente fez. Obrigado, Edmar. Deus abençoe. Também, obrigado, Elis. Fechou? Tamo junto. Fechou. Tamo junto. Mais um cara abençoado aqui em Limeira, professor Nota 1000. Obrigado. Nota 1000. Assim, outras cidades tivessem um professor tão abençoado como Kleber Oliveira. Obrigado. Tá bom? Joia. Grande abraço, até o próximo podcast aqui na Gazeta de Limeira. Ouvimos o Fabinho, professor de vôlei, agora o Kleber Oliveira, e vem muita gente importante do esporte aqui também. Obrigado. Joia. Tchau, tchau. Beijo pra vocês.